A paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu vou estar falando um pouquinho hoje de uma pessoa que ela é bem conhecida, mas não é o nosso pastor. Mas é uma pessoa assim que um dia eu estava lendo essa passagem que estaremos lendo juntos. E aí eu, dentro do metrô, e aí o Senhor começou a falar comigo a respeito dele. Eu falei, gente, eu nunca o tinha visto com esse olhar. E aí eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo com vocês hoje. Abre lá sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Mateus 1, versículo 18. Vamos iniciar no 18. Amém? Amém? Só o Milton me respondeu, eu fiquei um pouco carente, gente. Falei, gente, ninguém mais vai me responder. Brincadeira. Vamos dar início à leitura em Mateus 1, versículo 18, que diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida para se casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto refletia sobre isso, eis que apareceu em um sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e que pôs o nome de Jesus. Amém? Até aqui. Vou estar falando um pouquinho hoje a respeito de José. José, ele é um grande exemplo para nós seguirmos. Ele foi um homem diferenciado. Porque nós temos homens aqui e imagine você, a sua esposa, a sua noiva, chegar para você, a sua namorada está namorando com a moça tal, e aí você fica noivo e ela chega em você e fala: olha, eu tô grávida. O que você faria como homem? O que você faria, Milton? Acabou o casamento. Não vai ter casamento? O que você faria, Nando? Danilo, o que você faria? Né? Cada um? Juntava os três e mandava o outro. Né? Porque você iria falar que isso... Como assim? Algo está errado. Não é verdade? E ainda hoje, claro, que Jesus já nasceu, tudo aquilo que Jesus, a grande obra dele, ele fez. Mas ainda hoje, se acontecesse de hoje, você fosse falar: eu tô grávida, mas, sabe, é do Espírito Santo. Você ia falar: mulher, tu tá perturbada. Não ia aceitar algo assim. E qual foi o primeiro pensamento de José? Pelo que nós lemos, o pensamento humano. E qual é o pensamento humano? Rejeitar. Só que José, a palavra de Deus diz a nós que ele era um homem justo. E como um homem justo, ele não queria envergonhar Maria e não queria expô-la à vergonha de ser uma mulher solteira, grávida, e naquele tempo onde as coisas eram bem diferentes do que é hoje. Porque hoje uma mulher grávida e solteira não é algo estranho, é algo que nós vemos muitas vezes, em muitos lugares, então é algo mais comum. Mas naquela época não. Naquela época, se José ele tivesse contado para todo mundo, entendeu? Colocado lá na rede social dele que Maria embuchou e não era dele,
e não estava casada, o que aconteceria com Maria? Maria seria apedrejada. Não teria outro destino, outro caminho para aquela mulher. Ela seria apedrejada e ela morreria. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que José, ele tinha o ouvido atento. Ele estava atento ao que o Senhor iria falar com ele. E muitas vezes na vida da gente acontece coisas que a gente fala, gente, mas isso não existe. Como assim? Como pode isso? Não dá para entender, não tem uma explicação, não tem uma saída. O que fazer? Nós precisamos ser como José, ele estava atento, ele estava com os ouvidos abertos. E o que acontece? O Senhor, ele envia um anjo, e o anjo, ele vem e fala para José, José, receba Maria, porque o filho que ela está gerando não é de ninguém deste mundo, é do Espírito Santo, é o Filho de Deus. E José, ele dá, através disso, um passo de fé. Ele coloca a fé dele em ação, ele desenvolve a fé dele e ele tem o discernimento, que são outras duas coisas que nós precisamos ter. Sabe por quê? Porque se o Senhor falar comigo e com você a respeito de alguma situação e nós não estivermos atentos à voz dele, vai passar. E a gente vai continuar fazendo como estamos fazendo, continuar com o pensamento humano de rejeitar aquela situação, ao invés de compreender o propósito dentro daquela situação. E ali José, ele entende aquilo que está acontecendo. E através do que o anjo fala, ele toma posse daquilo e ele segue em frente, ele não paralisa por isso. Porque como homem, para ele seria uma vergonha estar ali, ainda que ninguém soubesse. Mas ele ter uma esposa que tinha um filho que não era dele. Imagina pro orgulho de um homem, pro orgulho de uma pessoa, seria terrível aquilo, não seria algo aceitável. Ele até poderia ficar ali com ela, mas ele não aceitaria. Ele não iria ter amor por aquela criança, ele não conseguiria se relacionar. Ele não teria um casamento com ela bem sucedido por conta daquele problema, daquela situação. Mas ele resolveu seguir em frente. E ele fez mais uma coisa, ele assumiu a responsabilidade e um compromisso. Ele assumiu ali naquele momento a responsabilidade de ser o pai, terreno. Ele assumiu a responsabilidade de ser o padrasto. Porque como nós lemos, Maria, ela gerou Jesus através do Espírito Santo. Então, Jesus é filho de Deus, porque foi Deus que colocou Jesus em Maria. Então não foi ninguém, foi Jesus. Então ele é filho de Deus. E como filho de Deus, José, ele era o padrasto de Jesus. Para nossa compreensão, né? Ele era o padrasto, ele não era o pai. Mas José, ele estava focado no propósito. Ele estava focado no propósito em ser o melhor que ele poderia ser. E muitas vezes nós, em situações de adversidade, a gente não quer ser o melhor que a gente pode ser. A gente quer ser aquele que bate o pé e é do meu jeito, e eu quero ou eu não quero, ou eu faço ou eu não faço, ou vou ou não vou, e ninguém tem nada a ver com isso. Porque o negócio é comigo, então deixa que eu resolvo. Muitas vezes nós somos assim em diversas situações, em diversas coisas da nossa vida, em diversas áreas. Mas José não. Ele estava focado no propósito. E foi algo tão sério, gente, porque quando nós lemos e depois que continua a história, você vai lendo os próximos capítulos, você vê que Jesus, ele nasce. E Jesus, ele nasce, a vida do José fica uma beleza. Não ficou tudo tranquilo, viveram felizes? Não. O que acontece logo que Jesus nasce? Os magos passam lá e falam com Herodes e acontece toda aquela situação e Herodes quer saber onde está essa criança. Para quê? Para matar Jesus. E aí José está lá com a esposa recém-dada à luz, tinha acabado de dar à luz. E aí eles recebem a visita dos magos e tal. E aí o que acontece? Eles dormem. E o anjo vem novamente e fala para José, olha, sai daí. Sai da onde você está e sai agora. Porque Herodes vai vir para matar essa criança. Essa criança não pode morrer. Você precisa cuidar dela.
E aí José faz o quê? Mais que rapidamente já levantou, já acordou, pegou Maria, pegou com certeza ali as coisas que eles tinham e tal, e vamos embora. E José sai da terra onde ele estava habituado, onde ele vivia, onde ele estava acostumado. José, ele sai do conforto dele, do lugar de conforto. Porque a nossa casa, o local onde a gente vive, ou onde a gente, para um lugar que você vai passear, você vai viajar, você tem um lugarzinho para ficar. A gente não fica assim largado, não, a gente tem um lugar para onde ir descansar, a gente tem um lugar para ficar. E aqui José, ele pega e ele sai com Maria e aí ele vai para outra cidade. E muitas coisas vão acontecendo nesse meio tempo. E o Senhor sempre se revelando a José por meio dos sonhos. E José, um homem muito atento àquilo que o Senhor tinha para falar com ele, ele sempre obediente, sempre obediente. Em momento nenhum a gente vê relatando que José falou para o anjo que ele não ia fazer mais, que ele não queria mais, que ele cansou daquilo. Não, ele permaneceu e ele persistiu naquilo que era o propósito de Deus na vida dele. Porque imagine se fosse para José escolher ter esta vida, ele teria? Como foi? Quem escolheria poder ter uma vida tranquila, um casamento tranquilo, uma vida tranquila comum, ou viver uma vida assim como José escolheu? Quem escolheria a vida de José? Nenhum de nós. Mas não foi o propósito de José, foi o propósito de Deus na vida de José. Porque Deus viu que José era um homem justo, um homem íntegro, um homem de boa índole. Então, ele o escolheu para cuidar do seu filho. Imagine você, pai e mãe, entregar o seu filho para uma outra pessoa cuidar e você não poder interferir ali diretamente na situação. Como seria? Não é fácil. Mas Deus escolheu José. Da mesma forma que Deus me escolheu e Deus escolheu a cada um de nós que estamos aqui para uma obra. O Senhor, Ele nos escolheu para um propósito. Só que muitas vezes até chegar naquele lugar onde o Senhor tem para nós vamos passar por situações. Assim como José passou. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por momentos de tribulações, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos algumas vezes passar por aquilo que a gente em outro tempo não aceitaria passar, mas aí a gente passa, porque o Senhor, Ele está ali. E a gente, como José, a gente se agarra em Jesus e fala, não, Jesus, o Senhor está aqui, vamos para frente, está difícil, está ruim, não estou curtindo, mas vamos. Não é verdade? E mais uma coisa, José, ele foi um homem muito paciente, um homem muito sábio, porque nós vemos em algumas passagens da palavra, falando de Jesus como quem? O carpinteiro. E por que Jesus como carpinteiro? Né? Por quê? Porque José, ele era carpinteiro. E José, ele ensinou o ofício dele a Jesus. Ele ensinou aquilo, tudo que ele sabia. José, ele investiu tempo. Porque não é fácil você ter um bebê em casa. Para quem tem um bebê em casa, eu não tenho ainda, mas muda a dinâmica da casa, muda tudo ali. E imagine o neném sendo Jesus. Né? O nosso Salvador, imagine como seria. Então não foi fácil, mas José, ele estava focado. Mais uma coisa, José, ele foi um homem forte e zeloso. José, ele cuidou de Jesus, ele amou Jesus, ele ensinou, com certeza José, a Bíblia não relata, mas José estava lá quando Jesus começou a andar, quando Jesus engatinhou, quando Jesus começou a falar as primeiras palavras. Porque Jesus foi um neném também, foi uma criança pequena, sabe? Com certeza José, por muitas vezes, Jesus estava ali brincando, pequenininho e tal, ia tropeçar e cair. Com certeza José, muitas vezes pegou Jesus ali, opa, não cai não, brinca mais pra cá, aí é perigoso. Então José, ele foi muito zeloso, ele foi um homem muito forte, por receber de Deus esse propósito e ele aceitar e ele viver por esse propósito. Mas José, ele foi um homem muito paciente também. Porque José, ele se casou. E como nós, quando casamos, o que é a primeira coisa que os nossos maridos principalmente querem? A lua de mel. Tô mentindo, gente? Que marido que casou e falou, não, daqui 9 meses a gente tem a lua de mel. Nenhum. Mas José, ele esperou. Porque a palavra de Deus nos diz que ele esperou que Jesus se desenvolvesse no ventre de Maria. E Maria desse à luz a Jesus, para que ele pudesse
ter relações com ela, porque ela era a esposa dele. Então ele poderia, mas ele esperou todo esse tempo. Então ele foi um homem muito paciente. Porque se ele não fosse um homem paciente, se ele não estivesse focado naquilo que o anjo falou com ele, naquilo que era o propósito dele, ele ia largar Maria lá e falar, vou arrumar outra nega ali, porque tá mais fácil, na verdade. Mas não, ele se manteve firme naquilo que o Senhor colocou para ele. Assim como José, muitas vezes nós precisamos ter paciência. Porque muitas vezes o Senhor ele fala de tantas coisas que Ele tem para as nossas vidas, tantas profecias, tantas promessas. E muitas vezes a gente hoje olha e fala, Jesus, eu acho que é muito, não vai acontecer. Logo eu, com tanta gente, né? Logo comigo vai acontecer essas coisas. E aí muitas vezes a gente começa, aí a gente aceita aquilo que o Senhor fala. Mas a gente começa a ficar ansioso. Porque a gente quer que aconteça logo. E aí muitas vezes, entre tantas orações, a gente fala, Jesus, mas e aí, não vai acontecer não? Aí amanhã a gente ora e fala, e aí, Jesus, vai acontecer não? Aí depois de amanhã o que a gente faz? Jesus, tá demorando. Eu acho que aquela profecia não veio do Senhor não. O irmão tava na carne, entendeu? E tá tudo errado, não é isso não. Como uma criança a gente faz? Vai lá, puxa a calça do pai, puxa ali a saia da mãe e fala, e aquele presente que você falou que vai me dar? Aí se você falar que é no sábado e falou que na terça-feira, Jesus, até sábado vai ficar, e meu presente? Hoje é sábado? Vai acordar logo cedo perguntando. Muitas vezes a gente faz assim com o Senhor, só que nós precisamos muitas vezes compreender que existe um tempo para que se cumpra aquilo nas nossas vidas. Que existe um processo para que a gente passe, para que se cumpra aquilo nas nossas vidas. E José, ele teve um processo para ele receber a noiva dele, para ele receber a esposa dele. Ele teve todo esse processo da gestação. E depois que nasceu, ele viveu aquilo que ele tinha para viver, como casado. E José, nós vemos que ele foi um homem muito diferenciado, porque ele foi o padrasto de Jesus. Então ele foi um homem muito importante. Só que se José ele não tivesse aceito, imagine comigo, José não aceitou, o anjo veio, falou, José não aceitou. Claro que Deus teria a forma dele de dar um jeito para que as coisas corressem de acordo com aquilo que ele queria. Mas José, o nome de José não estaria aqui. Nós talvez nem conheceríamos José, quem foi José. Mas José, por ele estar obediente e atento, e ser paciente, e ser zeloso, e assumir a responsabilidade, estar focado no propósito, ter os ouvidos atentos, José, ele não enxergou naquilo que ele estava vendo, ele não enxergou a realidade dele. Porque como ser humano, muitas vezes a gente enxerga o quê? Até onde os nossos olhos podem ver, até onde o nosso braço consegue, né? Até onde dá. Só que José ele não enxergou, ele não teve essa ótica, ele pegou a ótica do Senhor e ele viu lá na frente, ele viu o que aconteceria, o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. José, ele enxergou o final ainda no começo. E o nosso problema é que muitas vezes nós pegamos a promessa do Senhor e a gente enxerga a promessa e enxerga o hoje. A gente não enxerga aonde a gente quer chegar, a gente fica focado no que está rolando hoje, no que está naquilo que o Senhor nos entregou e a gente quer que aconteça hoje. E a gente quer que aconteça sem que a gente passe pelo processo para chegar. E ontem, né, nós fomos as meninas ministradas a respeito de ser lapidada pelo Senhor. E isso faz parte, né? Muitas vezes não, todas as vezes, vai doer. Não vai ser fácil, vai doer. Mas, sabe, mais difícil é a gente permanecer do jeito que a gente está e tomar a decisão de não viver o que Jesus tem, porque estamos fadados ao fracasso. A gente não vai chegar a lugar nenhum, viveremos frustrados, decepcionados, angustiados, magoados, entristecidos e viveremos de muitas formas. E ainda assim sofreremos. Então não é melhor passar pelo processo e viver aquilo que Jesus tem? É melhor.
Só que muitas vezes a gente, não, eu não quero, e eu não vou. E como filhos mimados que foi falado ontem, a gente pega e fala, não, vou fazer do meu jeito, na minha hora, no meu tempo, e vai ser do jeito que eu quero. E nós não deixamos Jesus fazer. Só que como José nos ensina através da vida dele aqui, nós precisamos ser obedientes. Porque a obediência, o Senhor falou comigo no dia que ele estava falando comigo a respeito de José, e ele falou a seguinte frase: a obediência nos leva ao extraordinário. E José, ele viveu o extraordinário propósito de Deus na vida dele. Porque José, ele estava atento e ele estava aberto. Sabe, não é fácil. Não é fácil, e eu estou falando, e não é fácil para mim, eu não estou falando porque é fácil para mim, mas eu estou falando porque é algo que todos nós, precisamos fazer diariamente. É estar ligado naquilo que o Senhor tem falado. É estar obediente naquilo que o Senhor tem nos proposto. Porque as adversidades virão e virão. E virão essas e virão outras. Mas se nós estivermos focados naquilo que o Senhor falou, nós passaremos por ela e seguiremos em frente. Mas se a gente ficar ligado naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa, a gente vai parar ali e os anos passarão e as promessas não se cumprirão e a gente vai morrer sem viver as promessas. Porque muitas pessoas falam, porque tem até louvor que fala, porque ninguém morre sem ver as promessas. Que ele traga uma triste notícia, morre sim. E morre. Sabe por quê? Porque o nosso tempo, como fala lá no Salmo 139, todos os nossos dias já foram escritos no livro do Senhor. Então são aqueles dias. Claro que tem coisas que faz acrescentar os nossos dias. Não tem? Tem. Porque tem um testamento que fala o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias. Então há uma forma de prolongar os nossos dias, que é honrando o nosso pai e a nossa mãe. Mas não tem como nós prolongarmos sem estar cumprindo os princípios do Senhor, é somente dentro dos princípios. Mas existem dias contados para cada um de nós. E se nós não formos assim como José foi, obediente, perseverante, porque em muitos momentos foi difícil para José, mas José se manteve firme. José, ele fez tudo aquilo que ele poderia fazer por Jesus. E José, ele viveu aquilo que o Senhor tinha. E com certeza ali no último momento, não fala a palavra, mas eu imagino que no último tempo de vida dele, ele se sentia realizado, porque ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Sabe? Então que nós possamos nessa manhã olhar para José e tirar um bom exemplo. A Bíblia, ela nos relata muitos exemplos, bons e exemplos ruins. Os exemplos ruins é para que a gente aprenda e não faça, né? E os exemplos bons, assim como o de José, para que a gente absorva e que a gente compreenda e que nos ajude a passar muitas vezes por processos e situações que nós possamos estar passando, mas que nós possamos sempre, como diz a palavra do Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então que sempre, em todos os momentos, que nós possamos manter viva e acesa a chama da esperança, a chama daquilo que nos traz a esperança, que é o quê? Aquilo que o Senhor fala sobre nós. E se um dia eu ou você estiver lá meio sem esperança, pegue a palavra do Senhor, porque há tanta esperança para nós aqui. Todas as esperanças estão aqui. As esperanças não estão no nosso trabalho, não estão na nossa família, não estão nos nossos amigos, não estão na nossa conta bancária, não. A nossa esperança vem do Senhor e nós conhecemos a esperança que vem do Senhor quando nós estamos em contato com a palavra dele. E nessa manhã, queridos, eu quero falar mais uma vez essa frase que o Senhor falou comigo, para que você possa e para que eu possa compreender e viver. A obediência nos leva ao extraordinário. Não é a obediência nos leva ao mais ou menos, nos leva, né, até ali. Não é ao extraordinário. E o extraordinário não é algo pequeno, não é algo simples, não é qualquer coisa. O extraordinário é algo grandioso. E é isso que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos ser como José. Porque nós vemos que no início, no primeiro momento, José ele tem o pensamento humano.
Mas depois que ele ouve o anjo, tudo aquilo que era humano, tudo aquilo que era a carne, tudo aquilo que eram os pensamentos, as convicções dele, ele deixa de lado. E ele vai, e ele mergulha nessa aventura dele, de viver nessa vida que o Senhor tinha planejado para ele, com tantas adversidades, com tantas situações. Não é verdade? Mas José, ele vive, até porque no começo nós vemos que José, ele e Maria chegaram lá na cidade e não tinha onde ter Jesus. Mas aí onde que eles encontraram? Foram em todos os hotéis, foram em todos os lugares e não tinha lugar para eles. E já começa difícil por aí, porque aí Maria, ela já dá a luz aonde? Que Maria dá a luz? Ali, naquele lugar simples, naquele lugar que nem era um quarto, era tipo um improviso. E é ali que Jesus nasce. Então não foi fácil para José. Não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você. Mas se nós mantivermos os nossos ouvidos atentos, se nós utilizarmos da nossa fé e do discernimento que o Senhor tem nos dado, se nós assumirmos a responsabilidade e o compromisso, e estivermos focados, se nós tivermos paciência, se nós recebemos a força do Senhor e sermos zelosos por aquilo, no final de tudo, nós teremos também o nosso nome marcado na história. Amém? Porque esses dias eu vi uma pastora falando, e é uma grande verdade, Atos ainda está sendo escrito. Jesus ainda não voltou. Então Atos não foi só lá no que relata a Bíblia. Atos vem sendo escrito durante todo esse tempo, e nós fazemos parte daquilo que o Senhor planejou e daquilo que o Senhor escreveu para a igreja dele. Então, que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor tem nos dito, daquilo que o Senhor tem nos falado, e que nós possamos nos manter firmes. Sabe, nem sempre vai ser na nossa força. Na maior parte das vezes vai ser sim, na força do Senhor. Mas que possamos, como José, nos agarrar em Jesus e seguir. Porque no final de tudo, a gente vai ver que tudo valeu a pena e que nós vivemos, sim, a vida que o nosso Pai planejou para nós. Amém? Eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.